Por favor, coloque-se de pé. Vamos ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo de número 6. E faremos a leitura apenas do versículo de número 8. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8. Onde a bendita, santa e maravilhosa palavra de Deus nos diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua palavra. E mais uma vez, ó Deus, clamamos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, nesse assunto, meu Deus, que é de total interesse do Senhor, missões. E que nós assim o abracemos, ó Deus, como o Senhor abraçou. E é em nome de Cristo que nós oramos e pedimos essas bênçãos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Missões e visões. Missões é o alvo do coração de Deus. Lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, capítulo 3, versículo 15, nós vemos a primeira menção de missões na palavra de Deus, feita pela própria boca do Senhor Deus, profetizando a respeito da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Mas pasmem, meus irmãos, esse não é, nós podemos ir ainda além, porque ali o mundo já era mundo, o mundo já existia, Deus já tinha criado todas as coisas, mas lá em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, a palavra de Deus ela vai falar do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, ainda quando o mundo não era mundo, ainda quando o mundo ainda não existia, em seu coração Deus já aspirava missões. Ele já tinha missões em seu coração. E por isso missões deve fazer parte do coração do cristão. Um cristão que não ama missões tem algo muito errado consigo mesmo. Precisa fazer uma forte avaliação sobre a sua vida, porque se missões pulsa no coração de Deus, missões também deve pulsar no nosso coração. Assim como Deus aspira missões, nós devemos aspirar missões também. A propagação do Evangelho deve figurar no topo das prioridades da lista, da vida de qualquer um que se chama por cristão. E meus irmãos, para fazer missões, é preciso que haja uma boa visão sobre missões. Quem não olha além, não vai além. Essa é a realidade. Para ir além, precisa enxergar além. Precisamos olhar mais longe para ir mais longe. Assim como fez Isaías. Esse trecho que nós lemos é um trecho maravilhoso. E não é por acaso que Isaías é um profeta tão lembrado. Não é por acaso que Isaías é um profeta tão mencionado dentro do povo de Deus, principalmente quando nós falamos de missões. Ele foi um exímio pregador da palavra de Deus ao povo de Israel. E o seu chamado é certamente um dos chamados mais lindos na palavra de Deus, um dos mais marcantes, porque o próprio Deus faz a pergunta, faz o convite, Deus chama, e quem há de ir por nós? E prontamente, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E por que é que Isaías, ele responde de forma tão contundente? É porque, meus irmãos, Isaías, ele viu coisas que o levaram a tomar essa decisão de forma tão pronta. E quando nós conseguimos ver as mesmas coisas que Isaías viu, certamente nós vamos atentar para elas e seremos impelidos pelo Espírito a realizar missões da mesma forma como Isaías o fez, com o mesmo desejo que Isaías fez, com a mesma aplicação que Isaías fez. A primeira coisa que precisamos enxergar, meus irmãos, para fazer missões, assim como Isaías fez, é ver a nossa condição de pecador.
Isaías viu a sua condição de pecador. Isso está registrado no versículo de número 5. Acompanhe comigo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Fico imaginando Isaías nesse momento. Um belo dia, ele se depara com a realidade dos céus abertos diante de si, e ele vê sentado em um alto e sublime trono, o maior, o mais sublime, o mais maravilhoso ser de todo o mundo, de todo o universo. Ele vê o Senhor, Criador dos céus e da terra. Em outras palavras, e aqui eu gosto muito de dizer isso, ele vê o nosso Deus. Ele vê o nosso Senhor. A descrição, meus irmãos, desse momento, ela é simplesmente estupenda. A Bíblia diz que serafins estavam por cima do Senhor. A Bíblia diz que esses serafins, eles louvavam a Deus, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Certamente uma visão gloriosa e que deixou o profeta atônito com tudo aquilo que ele via, com toda a sua glória. E interessante que todas essas coisas gloriosas levaram Isaías a ver aquilo que era o mais importante naquele momento, a sua condição diante do Senhor dos exércitos. Ele era um pecador. E o que ele diz? Ai de mim, estou perdido. Ele se depara, ele se lembra, ele percebe o fato de quem está diante dele. E logo num primeiro momento ele percebe que é um pecador. Por que eu faço tanta ênfase, meus irmãos, nisso? Porque infelizmente, como é triste, às vezes nós custamos a ver aquilo que Isaías vê. Que nós somos também pecadores. E meus irmãos, eu penso que se nós atentássemos mais para esse fato real e concreto sobre as nossas vidas, de quem de fato nós somos, de como nós éramos, nós certamente faríamos missões com mais empenho. Porque nós um dia também estávamos desgarrados, nós também um dia estávamos perdidos, nós também caminhávamos a passos largos em direção ao inferno. Mas nós fomos alvo direto de missões. Nós fomos também alcançados pela graça do Senhor e Salvador Jesus. Nós também ouvimos do Evangelho. Esse Evangelho chegou até cada um de nós. E se nós estamos aqui nessa manhã, é porque um dia alguém viu em nós um campo missionário. Alguém pregou para nós porque sabia que nós precisávamos de salvação, porque nós éramos pecadores. E o detalhe mais importante: se nós hoje somos salvos no Senhor e Salvador Jesus, nós reconhecemos a nossa condição de pecador. Porque só é salvo, e assim a Bíblia diz, não sou eu, só é salvo aquele que reconhece que é pecador diante do Senhor, que crê no sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário, e confessa Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. O Evangelho não é algo feito às cegas, mas o Evangelho nos leva à consciência de quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos nos lembrar constantemente desse fato. E nós precisamos, meus irmãos, levar a mensagem do Evangelho adiante, porque é o que Deus diz em sua palavra. Se nós recebemos tão maravilhosa salvação, nós não podemos ficar com ela somente para nós. Nós precisamos levá-la adiante. Nós um dia também fomos perdidos. E eu não sei, eu sinceramente não sei quanto a você. Mas quando eu penso na minha condição, na minha situação, quando eu vejo, meus irmãos, de onde Deus me tirou e para onde Deus vai me levar, quando eu vejo tudo aquilo que Deus ele prometeu para mim, na sua palavra, sendo que eu não mereço nada, absolutamente nada,
do que Deus, por amor e graça, me dá, já me deu e ainda dará, eu não consigo, meus irmãos, eu não consigo não compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. Nós precisamos passar isso adiante. O meu destino era o inferno. Eu estava evangelizando no feriado do dia 2 de novembro, uma tia minha. E quando essa tia minha, nós estávamos conversando ali, ela falou assim, eu sinto muito medo de ir para o inferno, porque depois de tudo que eu já vivi na minha vida, ainda ir para o inferno, isso seria uma injustiça muito grande. E eu abri o jogo para com ela. Eu falei, tia, a senhora me conhece desde que eu nasci, a senhora conhece toda a minha vida, minha procedência. Hoje, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor e privilégio, eu sou um pastor, um servo de Deus. Eu falei, sabe qual é o meu destino? E ela prontamente disse, o céu. Eu falei, mas isso pela graça de Deus. Porque se não fosse Jesus em minha vida, o meu destino, com mais boas ações que eu tivesse, seria também o inferno. Mas Jesus Cristo me dá os céus, porque Ele é o Salvador. Eu louvo a Deus porque essa minha tia, ela orou confessando Jesus como Salvador. Amém. Nós vamos começar discipulado também à distância. Olha que bênção. A minha condição de pecador me fez levar o Evangelho para minha tia e me faz levar o Evangelho para tantas outras pessoas, meus irmãos. E nós devemos fazer o mesmo. Todos nós devemos fazer o mesmo. Precisamos ver a nossa condição de pecador como Isaías viu a sua, mas Isaías também viu algo muito interessante. Isaías viu a sua responsabilidade. É o que ele diz no final do versículo 8 que lemos, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Após ouvir o chamado, o profeta de prontidão responde. E por quê? Ele responde com tamanha prontidão. A Bíblia nos diz nos versículos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ou seja, após ter tido sua boca limpa, a sua iniquidade tirada, o pecado expiado, Isaías percebeu que o mesmo que Deus fez com ele, Deus queria fazer também com outros. E isso é tremendo. Porque Deus, Ele chamou, convocou Isaías para dizer a mesma coisa que eu fiz com você, eu quero fazer com outros e vou fazer isso através de você. Com você levando a palavra. Meus irmãos, muitos crentes já me disseram as seguintes palavras. Ah, pastor, eu não consigo evangelizar. Eu nunca sei o que dizer para alguém. Eu nunca sei como me expressar. Eu não sei lidar com os textos bíblicos da evangelização. É melhor, pastor, deixar isso para os seminaristas, para os pastores, para os missionários. Eles sim, eles dominam bem a palavra do Senhor. Eles conhecem bem a Bíblia. Eles são muito mais capacitados do que eu. A primeira coisa importante que eu preciso dizer aqui é: todo crente que se nega a levar o evangelho está em desobediência. Essa é a realidade. Porque Jesus Cristo, ele disse, ide. Ele não falou, se você tiver tempo. Ou ele disse, se você quiser. Ou se você tiver condições e conseguir se preparar, você vai. Não. Não é uma condição, mas é uma ordem. Ide por todo mundo. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, não tema, você não vai sozinho. Eu vou com você. Mas vai. Então, todo crente que não evangeliza está em desobediência. Eu já desobedeci a minha mãe. E eu já sofri as consequências. Não foi legal. Eu não quero desobedecer a Deus e sofrer as consequências. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Mas há uma outra coisa, meus irmãos,
que eu quero mencionar nessa manhã, que nos capacita sim a sermos evangelistas em potencial. A primeira delas, o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Ele nos dá forças, Ele nos dá capacidade, Ele nos impulsiona. Se nós formos, Ele vai conosco e Ele vai nos abençoar. Mas vocês perceberam que quando Isaías ele ouviu o chamado, ele simplesmente respondeu e ele foi contar, testemunhar das pessoas aquilo que Deus havia feito em sua vida? E não foi exatamente para isso que Deus nos chamou? O que é que a palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Meus irmãos, o que é que uma testemunha faz? E se eu errar, o irmão Davi pode me ajudar ali, eu sei que ele conhece um pouco dessa área, sendo advogado como é, né, irmão Davi? Uma testemunha simplesmente relata aquilo que ela viu. Esse é o papel de uma testemunha. Relatar aquilo que ela viu. E eu tenho certeza que você pode dizer para alguém o que Deus tem feito em sua vida. Porque se você é salvo pelo Senhor, se você vive a sua vida ao lado do Senhor, você tem experimentado muitas coisas que Deus faz em sua vida. Você tem experimentado transformações que só Deus pode realizar na sua vida. Você sabe, meu irmão, assim como eu sei, como você era, e eu sei como eu era, antes de Jesus Cristo entrar na minha vida. Eu sei o que eu pensava antes de Jesus entrar na minha vida, e eu sei que você também sabe o que você pensava antes de Jesus entrar na sua. Eu me lembro das minhas atitudes, de quando eu ainda não te entregue a minha vida a Cristo, eu tenho certeza que você se lembra das suas atitudes antes de você entregar a sua vida a Cristo. E quando eu olho para tudo isso, meus irmãos, eu fico feliz no meu Senhor e clamo a Ele por misericórdia para que continue dessa forma, porque eu vejo as mudanças que Jesus realizou em mim. O Evangelho consiste em nós levarmos a mensagem de salvação de que só Jesus pode nos transformar daquilo que nós éramos antes para o que nós somos hoje, a sua imagem e semelhança. Evangelizar, meus irmãos, é dizer que só Jesus Cristo tem o poder de aniquilar o poder do pecado em nossas vidas e nos transformar quando nós confiamos nele e seguimos seus mandamentos. Não precisa fazer seminário para levar essa mensagem. Você pode testemunhar do que Deus tem feito em sua vida. Ah, pastor, mas falar é muito fácil. A Bíblia nos dá exemplos disso. Eu gosto tanto da mulher samaritana, porque ela se encontra com Jesus num poço, no horário escaldante do dia, e ela começa a conversar com Jesus. E Jesus fala para aquela mulher tudo o que estava acontecendo na vida dela. E aquela mulher, ela percebe que com quem ela falava, simplesmente com o Messias prometido de Israel. Qual é a atitude dela? Ela foi para um seminário batista teológico da época, ela estudou 4 anos lá, fez a matéria de evangelismo pessoal com o pastor Carlos Júnior, e depois ela foi levar o evangelho para a cidade. Não, meus irmãos, é tão maravilhoso. Por favor, acompanhe comigo ali o texto em João, capítulo de número 4. Vamos ler na própria palavra do Senhor o que aquela mulher ela faz a partir do momento em que ela conversa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa interessantíssima. Aquela mulher, ela diz, a partir do versículo de número 39. Versículo 39 de João, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, ou seja, que testemunhou, disse-me tudo quanto tenho feito. Meus irmãos, aquela mulher levou quase uma cidade ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Como? Testemunhando o que Jesus fez na vida dela.
o que ela disse. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele me mostrou direções. Esse homem é o Salvador. E a palavra de Deus diz que muitos creram na palavra de Jesus. Você, assim como eu, é um campo missionário. E como sendo campo missionário, nós podemos mostrar o que Deus fez em nossas vidas. E meus irmãos, não pensem o contrário. Pessoas que estão perdidas no mundo aí fora, muitas delas, não querem continuar como são. Elas querem mudar, elas querem coisas diferentes para a sua vida, elas querem uma vida diferente. E só Jesus pode dar essa vida a elas. Só Jesus pode transformar as suas vidas. Nós conhecemos esse Jesus maravilhoso. Amém. Levemos Jesus às pessoas. Vejamos o que Deus fez em nossa vida e levemos Ele para as pessoas que necessitam. E não somente isso, meus irmãos. Isaías viu também o que o povo não podia ver. E isso aqui amplia muito a nossa visão sobre missões. O versículo 9, lá de Isaías 6, a palavra de Deus diz assim: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. A gente vê o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falando sobre pessoas que andavam desgarradas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Nós temos na palavra de Deus parábolas trazidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, que fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida. Porque, meus irmãos, essa é a condição de todo aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. É perdido. E eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já. De estar dirigindo para um determinado lugar e você crê, assim como Jesus um dia voltará, que você está no caminho certo. Mas você está indo para o lugar errado. É horrível quando a gente está perdido e a gente não sabe que está perdido, porque a gente só se perde mais. O GPS, às vezes, e aí tem aqueles que são um pouco mais teimosos, né? Eu não vou falar que eu me enquadro muito nessa parte não, mas eu me enquadro. Às vezes tem aqueles que estão vendo o GPS falando, vira à direita. Você fala, não, aqui vai dar. Aí você vai um pouco mais para frente, o GPS vira à direita, você fala, não, mais um pouquinho vai dar. E você continua no caminho errado. Vai levar ao lugar errado. Meus irmãos, as pessoas lá fora, elas estão depositando a sua fé em coisas que não levarão a nada. A nada. É por isso que Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Analise essa frase gramaticalmente, você vai falar, isso aí é português errado. Ninguém vai ao Pai. Mas Jesus ele diz, ninguém vem, porque Ele é a porta. Só Ele dá entrada. Só Ele é o caminho. As pessoas no mundo estão perdidas. Nós fomos encontrados, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Jesus, meus irmãos, nos alcançou. Sabe por quê? Porque alguém nos viu perdidos. E é por isso que precisamos olhar além. Precisamos ir mais longe. Ver mais longe. E nós vamos perceber que em qualquer direção que nós olharmos, em qualquer distância que nós observarmos, veremos pessoas perdidas. E por isso devemos fazer missões. Pastor, não podemos estar lá em Moçambique. Tudo bem, nós vimos o vídeo de uma missionária parceira nossa que está lá. Vamos investir na obra. Nós vimos no domingo passado aqui o pastor Virgílio, que está lá em Luanda, Angola. Nós não podemos estar lá, fisicamente, mas podemos contribuir com essa obra. Meus irmãos, e é tão maravilhoso, o nosso pastor sempre tem dito, a nossa igreja é a igreja que trabalha para longe, mas também trabalha para perto. Nós temos toda uma região muito populosa aqui à nossa volta. Nós podemos também enxergá-los. Como nós já temos feito, que bênção o projeto Catavento, meus irmãos, desse ano.
80 e quantas pessoas, pastor? Salvas? 88 pessoas que oraram confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Precisamos enxergar os que estão perto também. E levar o Evangelho também a cada uma dessas pessoas. Eu sei que todos nós aqui temos pessoas na família, por exemplo, que não conseguem ver que estão perdidas. Pessoas que estão no trabalho, que não conseguem ver que estão perdidas. Na vizinhança, no prédio, no grupo do WhatsApp. O que nós devemos fazer? Se nós vemos que elas estão perdidas, nós devemos levar a elas o caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo. Esse caminho não falha. E que Ele nos abençoe e nos impulsione a fazer mais missões. Que Deus os abençoe.